aquela coisa amarela com os dois olhinhos e o sorriso. Happy. As pessoas já não estão interessadas em happy. Já não estão interessadas na educação para o sucesso. Não estão interessadas em competição. As pessoas não estão mais interessadas em lucro. As pessoas realmente lá no fundo, nos níveis profundos do seu ser, já não estão interessadas em grande parte daquilo que subliminarmente ou assumidamente eram os motivos condutores da sociedade como um todo. Portanto, o problema da sociedade, em grande parte, não é a disfunção à superfície dessas instituições. As medicinas, as saúdes, as seguranças sociais, a educação, the military, o exército, etc. Não é a disfunção óbvia à superfície, que pode seriamente ser imputada a Plutão em Capricórnio, obrigando as instituições a revelarem a sua verdadeira motivação e obrigando a civilização e o coletivo a revelar a sua verdadeira motivação. É como se Plutão estivesse funcionando como o êmbolo de uma seringa, obrigando aquilo que estava oculto a vir ao de cima na nossa civilização. Fundamentalmente, que o grande problema de uma psique e de uma personalidade funcional, e portanto com muito poder, quando vocês são funcionais e estão integrados, são como motores com poder. O grande problema de uma personalidade funcional, seja a tua, a minha ou a toda a gente ao mesmo tempo, é a posição em relação ao poder. O posicionamento em relação ao poder. Nós não podemos ignorá-lo. Um vácuo de poder é seríssimo. Felizmente, há sempre uma padeira de algebarrota que ocupa o vácuo de poder. Quando ninguém assume o poder, aparece a padeira de algebarrota e, de uma maneira ou de outra, de uma forma silvestre e selvagem, assume o poder. Mas, de uma maneira geral, um vácuo de poder é terrível. Portanto, nós não queremos deixar o poder vazio, ausência, e uma aproximação ao poder infantil, isto é, de personalidades altamente coordenadas, mas tem uma relação com o poder límbica, reptiliana, mental, é desastrosa. E o que nós estamos a tentar fazer aqui, gradualmente, é encontrar lugares para as coisas. Se existe um ato de fé por trás dos nossos encontros, é de que se nós compreendemos o lugar das coisas, libertamos-nos delas e continuamos a funcionar com elas. São as coisas um pouco fora do seu lugar legítimo que se tornam fascinantes, arrogantes, viciantes, em última análise destrutivas. Dito de outra maneira, eu não conheço nenhuma coisa que, estando seriamente no seu lugar, seja problemática. Um leão em África não é problemático. Um leão num jardim zoológico já é um conjunto de problemas. E o leão à solta em Madrid é outro conjunto de problemas. Madrid tem imensos leões esculpidos em bronze. E é mais um problema. É mesmo um problema. As coisas fora do seu lugar são terríveis. E um dos momentos que nós estamos a viver é este desencastrar. Sabes? Como quem desencastra. Este desencastrar das forças, das potências, dos elementos dinâmicos, dos agentes, das energias, da sua antiga função. E momentaneamente elas ficam à solta. Elas flutuam. Não têm lugar. Esse é o perigo das revoluções, das transformações, das mutações e das evoluções demasiado rápidas. Nós temos uma tremenda barragem de energia juvenil
Quer dizer, milhões e milhões de jovens da Grécia à Irlanda, Portugal, Espanha, etc., que não têm qualquer esperança de encontrar um lugar para a sua potência vital. E as discotecas de Canárias e Palma de Maiorca não vão resolver o problema. Vão atenuar, mas não vão resolver o problema. Nós temos afirmações mais ou menos exatas da Comissária para a Pobreza ou da Diretora de todos os bancos alimentares da Europa, de que para Portugal não há esperança que as pessoas com 45, 46, 47 ou 48 anos, se estão hoje desempregadas, virão a ter um emprego. Há uma espécie de garantia de pobreza. Portugal, neste momento, tem 5,6 milhões de desempregados ou de indivíduos a viver no limiar da pobreza. É quase metade da população. Isto está a ser dito porque aquilo que, do ponto de vista de um agente social, de um político, parece desemprego, e o que eu vou dizer é um pouco polémico, mas em termos profundos o que está a acontecer é que as forças estão a mudar de lugar. Os jovens, aparentemente, do ponto de vista da grelha, e também, obviamente, poder pagar casa, ser independente e desenvolver-se psicologicamente. Porque a grande vantagem de um salário e ter casa própria é o desenvolvimento psicológico que isso gera. Estes jovens estão a flutuar. Eles não pertencem ao antigo mundo. O antigo mundo não tem mais trabalho para eles. A quantidade de máquinas por quilómetro quadrado atualmente no tecido urbano é enorme. Portanto, em grande parte, esses jovens não têm mais lugar na antiga coisa. E a nova coisa não existe ainda. Então eles estão em no man's land. Estão na terra de ninguém, aparentemente. E essa força destrutiva que vocês viram hoje em Atenas, que deu origem a incêndios em série. Atenas está assim mais ou menos a arder, pelo menos a praça principal. Sintagma, a praça de Sintagma, que é a praça principal de Atenas, é o nosso Rossio. Está a arder. Sabem o que é o Rossio a arder? Well, obviamente os lugares das coisas não são os mesmos. Nós não podemos pôr as mesmas coisas nos lugares antigos. Não podemos pôr os jovens nos lugares antigos. Não podemos voltar a pôr os anciões e as anciãs nos lugares antigos. Andamos à procura há 20 anos de um lugar para o automóvel. O sítio legítimo dele. E a tecnologia dele e a sua utilidade. E o símbolo social que ele representa e as implicações que vão desde a tecnologia, a engenharia ao status. Todos esses problemas estão ligados ao automóvel. Ainda estamos a pensar culturalmente o automóvel, entretanto, não conseguimos. Ou seja, está tudo a começar a se desencastrar da estrutura agora fossilizada, eu digo isto com todo o respeito, dos últimos 300 anos. Eu digo 300 anos porque somos obrigados a incluir a Revolução Industrial e o Iluminismo, mas se quiserem podemos ir até à Renascença, dos últimos 470 anos. Pronto, já disse. O tremor de terra é cultural. Nós podemos, obviamente, sofisticar e perceber que são radiações cósmicas que estão a entrar na Terra. O ângulo da Terra perante o zodíaco está a mudar. A era. E a pressão exercida pela hierarquia e pelos agentes de vontade da luz é tremenda. E como se disse, Plutão em Capricórnio funciona como um êmbolo de uma seringa e está a forçar aquilo que era escondido, aquilo que era um pouco matéria para as pessoas que fazem pesquisa sobre conspiração, está a forçar esse material a vir ao de cima. Em muitos casos, para perceber que não há tantas conspirações como se pretende. Em outros casos, lamento, para se perceber que existem exatamente as conspirações que têm sido estudadas desde pelo menos os anos 60 até hoje.
Isto significa, como é evidente para todos, que estamos a gerar uma nova Terra. Esta é aquela expressão que foi repetida tantas vezes e que já está tatuada na nossa mente concreta, praticamente. Nova Terra. E quando as pessoas começaram a intuir a Nova Terra, o que elas fizeram desde os anos 60, eu acredito sinceramente que um casal como a Yoko Ono e aquele senhor dos cabelos compridos, John Lennon, eu acredito sinceramente que eles intuíram a Nova Terra de um ponto de vista filosófico, isto é, branco, paz. Mas felizmente temos os estetas e temos as pessoas que têm intuições exatas sobre a Nova Terra e que a intuíram como intensamente turquesa. O retorno a um diálogo telepático com golfinhos, plataformas de cerâmica antigravidade a deslizarem sobre os oceanos, uma nova Terra transformada praticamente numa super Micronésia, numa super Fiji, Tahiti, com toda a gente entre a saúde que vem do sol físico e a saúde que vem do sol espiritual interior e exterior. Comunidades vivendo quase em antigravidade em muitos pontos do planeta. Flores com o triplo do tamanho que temos agora. Nem uma gota de sangue derramada injustamente ou por razão nenhuma. E uma descida poderosa do Senhor do Universo, local, e uma ascensão a partir das profundidades da substância, da Mãe do Mundo, como se depois do Senhor e da Senhora terem gerado a humanidade, ao abrir o coração, gerasse um encontro entre eles dentro do espaço e do tempo. Entre o Senhor e a Senhora, nela própria, dentro do espaço e do tempo. Ou seja, o Pai e a Mãe divinos dão à luz o ser humano e depois o ser humano, ao se abrir completamente, dá à luz o seu Pai e o seu Filho em si mesmo. O seu Pai e a sua Mãe em si mesmos. Todos nós intuímos estas coisas. E vimos estruturas luminosas sobre as montanhas. E intuímos e sentimos mundos de luz. Intuímos e sentimos cidades angélicas na Terra. Intuímos e sentimos bases dos irmãos do espaço que foram eventualmente tão físicos quanto nós e que agora existem em dimensões ascendidas, mas que historicamente têm consciência dos grandes problemas da evolução de um mundo. E tivemos constantes intuições, disparos, vislumbres, indicações acerca daquilo que é necessário despir, transformar, renunciar, purificar, para que se possa passar nessa porta estreita que conduz a uma nova Terra. Mas a nova Terra não é apenas um desafio estético, vibracional, frequencial, consciencial. É também, obviamente está tudo ligado, um desafio, vejam bem a palavra, um desafio cultural. Nunca se fala na Nova Terra como uma transformação também, uma mutação da nossa cultura. E o que nós temos visto é que, até hoje, as culturas da Terra estiveram divididas em 4 grandes quadrantes. Oriente, Ocidente, Norte, Sul. Temos países ao Norte Ocidental, temos países ao Norte Oriental. Temos países ao Sul Ocidental e temos países ao Sul Oriental. A minha impressão, aquilo que me impressiona, aquilo que está-se a imprimir em mim, uma vez que já não é de bom tom dizer channeling, ou então canalizamos, não sei, o que vocês quiserem. A minha impressão é de que estes 4 quadrantes, Norte, Sul, Oriente, Ocidente,
vão se dissipar. A nova Terra não é tão marcada pela cultura que vem deste tipo de coordenadas, mas por um poder esférico central que emana de um coração completo e de uma mente integral que deve incluir norte, sul, oriente, ocidente, de uma forma sintética. Para que aconteça uma síntese, eu vou dar só um exemplo. Para o Oriente, o que é importante é libertação. Para o Ocidente, o que é importante é perfeição. Vocês veem a diferença? Claro que nós podemos dizer que a perfeição é a libertação e a libertação é a perfeição. Mas os canais subtis por onde essas coisas operam são diferentes. A perfeição implica uma presença muito avançada do ser perante si próprio e um alto nível de performance diária. Perfeição implica consciência de si, implica uma belíssima organização do tempo, do espaço, do dinheiro, da saúde, da vitalidade, dos recursos, das relações humanas. Implica relações sociais de alta qualidade. É a perfeição. É uma coisa que as pessoas hoje associam a, não sei, motores da BMW. Ou que estão longe de ser perfeição, mas isso é outro problema. Ou associam a perfeição a algumas formas de fotografia. A perfeição ainda é muito estética. Mas o problema do Ocidente é perfeição. Já o Oriente ensinou milhões de indivíduos durante gerações inteiras que o objetivo era a libertação, moksha. O que estimulou a que as pessoas se relacionassem com o corpo, com os chakras e tudo mais, yogicamente, num sentido de progressivamente se excluírem, saírem deste mundo. Mas nós temos um centro acima do crânio, o oitavo centro, que está nos corpos subtis e que funciona aqui acima do crânio, que finalmente não distingue libertação de perfeição. É como se a síntese entre Ocidente e Oriente não pode ser feita academicamente, nem pode ser feita através da troca de informação, nem pode ser feita através de um processo teórico. A síntese Oriente-Ocidente já existe em nós. Está num centro acima do crânio. Está lá. Lá não há Oriente nem Ocidente. Só para vos dar outro exemplo. Para o Oriente, a palavra mágica é silêncio e paz. Silêncio, fundamentalmente. Silêncio. Sabes? Quando tu pões o teu ouvido dentro de uma gruta, lá, aquelas dos espiólogos, e de repente ouves lá ao longe uma única gota de água cair de uma estalactite, ou será uma estalagmite? Nunca soube quais são as que estão viradas. São de cima para baixo. Vi uma única gota de água cair de uma estalactite sobre um lago subterrâneo e faz aquele som mágico. Uma vez. E o resto é silêncio. Este silêncio sepulcral, este silêncio cósmico, este silêncio incrível, é um dos grandes objetivos da psique oriental. Já a psique ocidental opera segundo uma outra lei, a harmonia. Ora, a harmonia não é silêncio, é muito mais Bach do que silêncio. Não sei se me faço entender. É muito mais Mozart do que silêncio. A harmonia é muito mais Monet. Eu estou a utilizar alguns autores que são conhecidos, porque estamos a lidar com muita gente, é um processo. Podemos falar de indivíduos de vanguarda, artistas e músicos hoje, que são harmonia. O Brian Eno é um deles. Silêncio é uma das grandes teses do Oriente.
a harmonia, que não é silêncio, mas uma perfeita proporção entre todas as partes, funcionando finalmente a energia como em nós, no mundo das coisas, como uma gazela, ou uma chita, ou um leopardo, ou uma arara, em perfeita harmonia. É a tese do Ocidente. Se vocês olharem, vão ver partes de nós que gritam por harmonia, não por silêncio. E há partes de nós que gritam e pedem silêncio e paz, não harmonia. Ou não há? Se tu não podes dizer à mãe que há em ti, ou ao pai que há em ti, numa discussão ou num processo de total disfunção com um filho, eventualmente, não podes dizer paz e silêncio, não funciona. O que essas partes de ti procuram com a criança é harmonia. E a harmonia implica a ação. Não há harmonia sem a ação. Essa é a tese do Ocidente. O Ocidente é totalmente virado para fazer descer o reino na Terra através de uma ação perfeita que conduz a uma harmonia de todas as partes. Com um tremendo dinamismo. E o grande objetivo do Oriente Profundo, quer dizer, do Oriente referência, porque há muitos Orientes, mas eu estou a falar da referência do Oriente que nós temos, o grande objetivo é silêncio, paz. Claro que a paz profunda facilita a harmonia e a harmonia liberta a paz. As duas coisas estão ligadas. E como nós vimos durante éons, o nosso consciente esquerdo foi estimulado e o nosso consciente direito foi estimulado fundamentalmente por mútua exclusão. Quando nós operávamos com o consciente esquerdo, o consciente direito ficava parado à espera. Quando operávamos com o consciente direito, o consciente esquerdo ficava parado, se é que ele conseguia ficar parado alguma vez, à espera. E havia como que esta falha, esta fenda, esta incomunicação, que inclusive é anatómica, dentro de nós. Oriente, Ocidente. E eu sei dentro de mim que a nova Terra implica uma síntese de todas estas coisas. E da mesma forma que não temos lugar para pôr gerações e jovens, instituições e uma série de outras componentes da nossa sociedade, da nossa civilização, as coisas não estão fora de lugar, elas estão a ser desencastradas dos lugares falsos, estão a flutuar em busca do seu lugar. Os jovens estão em busca do seu lugar e enquanto não encontrarem vão destruir Atenas. Destruir Atenas. Até que compreendam qual é o seu lugar. Não, são cerca de 70 mil pessoas, mas uma grande parte sim. Mas uma grande parte são jovens. Não, não são 70 mil que estão a pegar fogo a tudo. Os coquetéis Molotov apareceram não se sabe de onde, mas... Então, assim como estes grupos estão em busca do seu lugar, todas as outras coisas estão em busca do seu verdadeiro lugar. E enquanto se tentarem endereçar as coisas de novo para os seus lugares antigos, elas vão se revoltar e vão sair outra vez. É só uma metáfora para dizer que, como Bob Dylan dizia, the times are changing. Os tempos estão a mudar e não vai voltar para trás. Não vai voltar para trás. É incrível que a diretora dos vários bancos alimentares da Europa diga que os portugueses vão ter que se habituar ao empobrecimento. Vão ter que se habituar a essa ideia porque vivemos muito acima do nosso nível e assim sucessivamente. E é claramente as classes dominantes a começarem a ter medo da classe média. Sim, sim, mas obviamente o novo lugar é um lugar de distribuição da riqueza que não tem nada a ver com o que foram os últimos
200 anos, para não dizer desde a Babilónia. Esse é o novo lugar do dinheiro. O dinheiro quer se tornar equidistante, equivalente e justo. Ele quer. É uma entidade vibracional como outra qualquer. É um metabolismo e é uma energia. É uma entidade que tem o seu tipo de vida. Como nós vimos no seminário sobre o dinheiro. Quando se diz que as pessoas têm que se habituar à pobreza, está-se a usar o discurso dos anos 30. Só, só que as pessoas mudaram. Nós não somos as pessoas não são mais as pessoas dos anos 30. Está-se a tentar utilizar o discurso dos anos 30 da bancarrota americana e do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra Mundial, para dizer que vocês têm que se habituar. Não há riqueza, não há abundância, não há. Isso é o discurso dos anos 30 tentando aplacar a classe média e a classe baixa e o povo em geral, mais fisiocrata, mais ligado à terra. Está-se a tentar aplacar, mas está-se a usar um discurso dos anos 30 em 2012. As pessoas já estão numa fase pós essas divisões entre riqueza e abundância e pobreza. As pessoas agora querem outra coisa. Exatamente. Esse tipo de, sim, essas abordagens são inteiramente reversíveis. Seriam os ricos se não fossem os pobres e assim sucessivamente. Tudo isso é reversível. Da mesma forma que não temos lugares normais, isto é, antigos para pôr as coisas. Normais não, antigos para pôr as coisas. ah, É muito importante compreender que a nova Terra vem de uma síntese. Vem de uma união de opostos. A nova Terra vem por uma, em alguns casos, por um acordo de complementaridade entre tecnologia e natureza. Se vocês tirarem a tecnologia da equação, não é nova Terra, posso-vos garantir. E se tirarem a ecologia, se tirarem a natureza da equação, não é Terra nenhuma, nem nova, nem antiga, nem. Então, a nova Terra vem, em muitos casos, de um acordo de complementaridade. Noutros casos, de uma fusão ou de uma síntese de opostos. Mas é sempre por uma síntese. E o que é síntese? O que é síntese? Eu especularia que é impossível uma síntese planetária sem a ajuda de avatares. Uma especulação. Não temos a certeza. Mas que esses avatares trazem consigo, nos seus poderosos corpos vibratórios, aquilo a que se pode chamar a síntese de todos os raios. Isto é, do primeiro ao 12º raio, eles vibram o 13º. Que no Terra Última nós chamamos Paz Galáctica. Pax Galáctica. E existe especificamente um avatar de síntese. Isto é, um ser que contém todos os raios em um só. Todas as energias divinas em uma só. E eu compreendo que isto possa ser um esforço para alguns de nós, porque nós ainda não estudamos os raios, e algumas pessoas estudaram, outras não. A Kitty tinha-me pedido para fazer uma descrição sumária dos raios. Eu compreendo que seja um esforço. Mas uma coisa é certa. Um avatar de síntese não é o portador de nenhum raio. Ele é a síntese justamente de todos os raios. Ele é um avatar de síntese porque ele sintetiza todos os raios. E a nossa percepção é que esse ser está a começar a identificar-se com a atmosfera da Terra, com o corpo etérico da Terra. E um avatar de síntese funciona como um buraco branco. Se vocês pensarem em um buraco branco, um buraco negro puxa tudo para si. Então um buraco branco também, só que não no sentido destrutivo, mas no sentido de puxar tudo para um ponto
em que todas as coisas encontram o seu lugar e, portanto, enquanto partes, deixam de se sentir a si mesmas de uma forma fragmentada e conhecem aquilo que se chama bliss, que é a síntese, é a cura do corpo emocional. Bliss, bem-aventurança, gozo, o que vocês quiserem. E conhecem o gozo, a alegria de, sendo partes, compreenderem a sua função no todo. Não é isso que toda a gente está à procura. Isto implica coisas muito estranhas. Uma delas é: e se tudo tiver uma explicação? Se quando nós compreendemos o que tirou uma coisa do seu lugar e a tornou demónica, isto é, perdida e maldita no deserto escuro em busca da sua origem e da sua verdade, não a encontrando e adquirindo com isso dinâmica, raiva e fúria. E se as coisas fora do seu lugar tornam-se demónicas porque estão a sofrer e há uma raiva e uma fúria e uma dinâmica. E se nós compreendemos como cada coisa foi saindo do seu lugar, se nós compreendermos que a violência doméstica é uma força que saiu do seu lugar, se nós compreendemos que tantos homicídios e tantas paranoias individuais e coletivas são forças que saíram do seu lugar, se nós começarmos a compreender a origem não do mal lá absoluto, mas destes males relativos e destes pecados e destas fragmentações, se nós começarmos a ter acesso à engenharia inversa da fragmentação, isto é, ao inverso de como aconteceu e, portanto, ao filme ao contrário, que nos permite perceber como as coisas saíram do seu lugar. Quem és tu? Quem és tu no dia em que compreenderes como é que cada coisa saiu do seu lugar? E não só compreender, mas quem és tu no dia em que vires dentro de ti como é que uma coisa saiu do seu lugar? Sentem de onde é que vem aquela máxima espiritual do não julgar? Mas é que para eu não julgar, eu posso não julgar como um dogma. Eu saio para a rua e tenho aqueles 4 dogmas da New Age. Não julgar, deixar fluir, somos todos um e peace and love. Peace and love, mas... Então, não julgar, somos todos um, deixar fluir e peace and love, que é são os 4 dogmas da New Age. Depois anda toda a gente a bater com a cabeça contra as paredes. Porquê? Porque é um dogma. As pessoas meteram isto olha, mais uma coisa fora do lugar. Como é que eu sou? Quem és tu quando tu compreendes, quando eu compreendo como é que as coisas saíram do seu lugar? Como é que as coisas se extraviaram? Mas não se trata só de compreender, porque compreender, não sei. Pode-se fazer uma lista e dizer isto saiu do seu lugar assim, aquilo saiu do seu... Não, ver, compreender com o coração, sentir. Isto é terrível, porque de repente não há mal absoluto. Só há coisas fora do seu lugar. Por uma boa razão. Isso é um ótimo acrescente. E se tu compreendes a razão, a mecânica, o porquê, tu começas a perdoar. Porque o nosso espanto e a nossa ausência de perdão e a nossa indignação e o nosso poder de revolta, que depois te faz querer curar o mundo, vem da nossa pequenez, vem da nossa grandeza e vem da nossa pequenez. E a pequenez está em que o scope, a panorâmica, não te permite ver a origem de um problema e o seu fim. Não te permite, é como se nós tivéssemos acesso a um scope e a um pan, a panorâmica é limitada. Agora, e se tu compreenderes a ação daquele ser e a ação que está por trás da ação e a ação que está por trás da ação e a ação que está por trás da ação? A pergunta é, vais ficar flácido e indigente? Isto é, o indivíduo vai ficar sem estrutura porque diz, afinal tudo tem uma explicação
e eu já vi como é que isto tudo se extraviou e estou a sentir como é que isto tudo se extraviou e não devo julgar. Porque agora sabemos como é que cada coisa foi parar ao sítio onde está. O cancro, as super tempestades, o impasse entre o masculino e o feminino, a propriedade privada. E é muito incrível, porque cada coisa gera logo o seu oposto. A propriedade privada gera a ambição. O não ter gera o desejo de ter. Todas estas coisas funcionam por oposições. Quando nós compreendemos como é que as coisas saíram do seu lugar, tu entras no campo da compaixão. E a síntese planetária em curso, digamos que vocês têm a antiga Terra e depois têm a nova Terra. Esta nova Terra é toda brilhante. Pronto, está aqui a terra das cidades oceânicas e dos golfinhos inteligentes, dos irmãos extraterrestres a ir connosco ao supermercado. Esta terra, e esta é a velha terra, e esta velha terra está dividida em 4 quadrantes. Oriente, Ocidente, Norte, Sul. Está dividida. E obviamente tem muito mais quadrantes, masculino e feminino. Ricos e pobres. Propriedade privada e assalariados. Não tem fim. Esta terra está a começar a... está em plena dor de parto e os lugares antigos das coisas estão a desaparecer e as coisas estão a ficar a flutuar no ar. Sabes? Sem gravidade histórica, sem gravidade social, sem significado suficiente para estarem no chão. Está tudo a flutuar no ar. O ensino está a flutuar. A meteorologia está a flutuar. Então a meteorologia. A economia está a flutuar. Está tudo, sabes, assim. Onde é que é o meu lugar? Como é que eu volto a sentar? As relações entre pais e filhos, entre o masculino e feminino. O que é a amizade hoje? E a literatura é exatamente o quê? E depois há coisas incríveis, como por exemplo, cada vez mais pessoas fazem coisas. E portanto há cada vez menos pessoas para ver coisas. Porque as pessoas estão ocupadas a fazer coisas. Então tu dizes assim, este fim de semana vai haver 750 eventos de natureza espiritual, meditativa, naturista, energética, depurativa, antitox e oriental ok, muito bem, 750. Bem, para haver 750 eventos tem que haver gente lá, mas não é possível, porque as 750 pessoas que era suposto irem a um ou dois dos eventos já estão a fazer eventos. Então não está ninguém em lado nenhum, está toda a gente a fazer eventos. O que vai acontecer em breve é que as pessoas chegam ao sítio do evento e estão só ela, o cão e o amigo. E isto vai ser assim em toda a parte, porque está toda a gente a fazer eventos. Ou seja, a separação entre emissores e receptores está a começar a diluir-se gradualmente. Cada vez menos alguém tem algo realmente interessante para dizer. Cada vez menos alguém tem algo que seja uma fenda, no sentido positivo, da continuidade. Cada vez menos existem rupturas epistemológicas e rupturas, digamos, conseguidas. Entre a velha Terra e a nova Terra há um portal. E este portal é o portal Este portal é o portal da síntese. Vocês dizem amor? Não. Síntese. Vocês lembram-se de que na velha Terra, poesia e matemática eram coisas diferentes? Na nova Terra, não. Poesia e matemática são sentidos da mesma maneira. Lembram-se na velha Terra de que as ciências e as espiritualidades ocupavam sítios completamente diferentes. Continuamos a falar de sítios para lugares para as coisas. Na nova Terra, os sítios
da ciência e da espiritualidade são o mesmo, são altamente convergentes. Na Atlântida nós tivemos cientistas sacerdotes. Não se distinguia a função dos dois. O que pode ser muito perigoso. Por isso é que aquilo deu para o torto. Na Nova Terra nós vamos voltar a ter cientistas sacerdotes e cientistas sacerdotisas. Muito obrigado. Muito obrigado. Já vem fazendo sentido há muito tempo. Ok, ok. E agora eu vou colocar aqui um ponto. Sobre este portal existe a presença, a chegada de um poderoso avatar cósmico. O avatar de síntese. Nós sabemos que seres como Elias, ou se quiserem utilizar a linguagem que nós estamos a testar e que nos foi passada pelos irmãos, o Ulicron, fazem parte, são manifestações, são prolongamentos desse avatar de síntese. Ora, há duas coisas que o avatar de síntese não faz e não permite. Primeiro, colagens, que é o fenómeno pós-moderno da cultura dos últimos 30 anos. Colagens. Vocês podem querer fazer colagens. E as colagens funcionaram durante algum tempo. Lembram-se? Workshops que eram só colagens, pastiches, aquilo que nós chamamos em arte a colagem. Lembram-se quando nas artes visuais a nossa professora pedia-nos para recortar partes de revistas e fazer uma nova coisa? Uma colagem. O avatar de síntese não permite colagens. E a outra coisa que ele não permite é dissoluções e destruições. Então, muitas vezes, nos próximos tempos, vamos tentar passar colagem como síntese. Isto é, só porque alguém diz muitas coisas acerca de muitas coisas ao mesmo tempo, tu sentiste que estás perante uma síntese. Não. Estás perante uma antologia. Estás perante uma... Eu não estou interessado se é mais ou menos exibicionismo mental da parte do comunicador. Isso é outro assunto. Mas em termos de deficiência, estás perante uma antologia. Estás perante uma colagem. Estás perante uma coleção. É mais próximo do colecionismo do que da iluminação. E outra coisa que vão tentar passar como síntese é destruição. E dentro dessa destruição, vamos tentar dizer que a destruição da forma liberta o futuro. Eu lembro-me de a única vez que eu estive perante um ser que eu sabia que era a loja negra que estava a falar. Que eu sabia que era a loja negra que estava a falar comigo através daquele ser. Só tive isso uma vez. Pronto, olha. Estava-se a falar de Hitler e ele disse claramente: não, mas Hitler estava noutro plano. Porque isso tudo, das mortes das crianças e dos campos de concentração nazis, etc., é tudo real, de facto. Mas, André, isso está ligado ao plano da forma. E eu aí senti, isto é outra escala de mal. Isto é outro nível de mal, não é? Porque ele já não vê a forma. Vai tudo à frente. Confundem destruição negativa com libertação dos limites da forma, que são coisas completamente diferentes. Seccionar a vida de uma criança ou de um jovem a meio da vida, ou de um jovem, num campo de concentração, não é nenhuma libertação da forma. É condenar aquela essência à forma durante muitos anos. Porque ela vai ter que voltar angustiada porque não terminou a síntese, não terminou o seu processo. A morte que não vem do divino é sempre retorno à forma. É sempre prisão. Não sei se me faço entender. Então,
vão-vos tentar passar coisas como destruição é síntese, liquefação, diluição, ambivalência é síntese. E finalmente colagem, sobreposição é síntese. E felizmente este avatar de síntese já está colocado sobre o portal, esse portal que vai transformar Ocidente e Oriente numa terceira coisa, Norte e Sul numa terceira coisa, e vai transformar muitas das coisas duas em uma terceira coisa. Não numa coisa primeira, nem numa coisa anterior às duas, porque isso seria o tal retrocesso para o Jardim do Éden. Mas numa coisa terceira, em algo que avança para a Jerusalém Celeste, em algo que avança pela síntese para a unidade final. E nesse processo, nós temos visto que o Oriente busca silêncio e paz. O Ocidente busca harmonia. Daí que a música oriental seja toda construída para sublinhar a importância do silêncio. Se vocês ouvirem shakuhachi, flauta japonesa, que é lindíssimo, lindíssimo. Vocês conhecem shakuhachi? É lindíssimo. São flautas de bambu enormes. É lindíssimo. Tirando aquelas partes em que parece um veado a dar à luz, mas o resto é lindíssimo. E, que levou com uma flecha no pescoço, sabem? Agora, o que é importante no shakuhachi? O que não é tocado. O que não é feito. O Oriente é acerca dessa coisa sublime do recuar para deixar o cosmos ser. Aprender com a forma como a natureza funciona. A humildade de se tornar um espelho vazio onde o cosmos se reflete. Tudo imagens orientais. Não há nada mais distante do pensamento oriental puro do que óleo de automóveis, ou petróleo, ou aço, que são coisas que a natureza não faz naturalmente. Petróleo quer dizer a gasolina, que a natureza não faz. A ideia de artifício extremo, como um pacemaker, ou uma operação para extrair um cérebro, para extrair um cancro, não é uma ideia oriental, é ocidental. Então, o Oriente é acerca de recuar para deixar o tal e o todo serem. E nós vamos como folhas levadas pelo vento, na confiança absoluta de que se o nosso coração for puro, o vento sempre nos irá colocar no sítio melhor, na circunstância melhor, com as leis, com as coisas mais corretas para nós naquele momento. Ou seja, que o tal, a providência, coloca todas as coisas no seu lugar exato. E isso é que é a libertação. É a libertação no sentido oriental. Nós vimos que o Oriente lida com silêncio e paz, enquanto que o Ocidente busca harmonia. Silêncio e paz têm a ver com essa gruta onde nada acontece e tu percebes que o universo todo é construído em cima de um vazio divino e fecundo. Enquanto que o Ocidente lida com harmonia. E harmonia, como se disse há pouco, faz-te lembrar Bach, Mozart, Handel, o Barroco, fundamentalmente porque as harmonias são muito claras entre si. É outra tese. A outra tese no Oriente é a da libertação. Onde é que está o ego? O ego, nem repitas mais essa palavra. Enquanto que a tese do Ocidente não é libertação, é perfeição. Ajustar, compreender, reparar, como na joalharia ou na relojoaria. Uma das palavras-chave do Oriente é contemplação. Outra palavra-chave do Ocidente é ação. Uma palavra-chave do Oriente é fluxo. Uma palavra-chave do Ocidente é tecnologia. Tecnologia não tem nada a ver com fluxo. A tecnologia é para controlar o que acontece.
É para controlar o fluxo. A tecnologia está constantemente a seccionar o fluxo. Sentem o que quer dizer? O que é uma síntese Oriente-Ocidente? O que é que os grandes seres estão a preparar? O que é que eles estão a preparar? O que nós gostaríamos de ilustrar e de chamar a atenção é que nós vivemos em tempos incrivelmente misteriosos. Em que o lugar das antigas coisas cedeu, quebrou. E nós não conseguimos encaixar o discurso da comissária ou da diretora das várias bancos alimentares. Quando ela diz que os portugueses têm que se habituar à pobreza, a pobreza chegou, finalmente, e que temos 5 milhões e tal, 5 milhões de desempregados ou de precários, acho que é 46% da população nacional. Bem, em última análise, ela também está a defender o seu lugar, porque ela é diretora dos bancos, portanto, ela é paga para que os bancos existam. Portanto, ela está a fazer o seu papel, claramente. Eu não sei se é francesa, Juliette qualquer coisa. Não sei se o nome é Juliette, é assim. Sim. Eu posso pôr isso depois na. Nota, há toda a empatia e toda a. Mas o que é certo é que se está a tentar falar, como se disse, eu estou a recapitular o que foi dito até agora. Está-se a tentar falar com uma linguagem dos anos 30. Vejam bem. Tem que se habituar à pobreza. Vivíamos muito acima dos nossos níveis. Eu não sei o que é que significa viver muito acima do nosso nível. Porque os países que vivem muito acima dos nossos níveis, dos seus níveis, dos níveis que podem, continuam exatamente na mesma. Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, o Luxemburgo, é melhor nem falarmos muito de Luxemburgo, por isso um dia... com todo o amor pelo Luxemburgo. Estados Unidos, Bélgica, Japão, Alemanha, eu tenho um fascínio pelo Japão, mas Japão, Alemanha, Bélgica, porque reparem, se vocês chegarem à Suécia, à Escandinávia, porque é que toda a gente chegamos à Escandinávia para tudo, ninguém diz nada. É fantástico, porque eles fizeram a coisa bem feita. Há lá uma síntese no ar. Dentro de mim, é uma coisa que eu não posso passar, porque é um pouco interna e é subjetiva. Ali há um portal imenso ligado às origens luminosas da Terra, aos louros, aos nórdicos, aos seres que vieram de outros níveis de lira. E então ali há uma vibração original muito forte, o que atenua os instintos sem os danificar. O que é atenuar os instintos sem os danificar? É colocá-los no seu lugar.